publicar, tá bom? Oi, pessoal! Boa noite, ou melhor, boa tarde, né? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma live, né, com a doutora Luciana Marques a respeito de direitos transportes. Eu acho que vocês vão adorar, tá? Só para lembrar, né, mesmo que seja essa live no canal particular, no meu canal, né, na minha página do Instagram, não se esqueça de se inscreverem lá no canal Direito Entre Amigas, lá no YouTube, tá bom? Eu aguardo vocês lá. E a live de hoje ela é muito especial, né? Principalmente que a doutora Luciana ela faz parte do Maritime Law Academy, né? E a doutora Luciana ela está trazendo, juntamente com a doutora Eliane Otaviano, do Maritime, a pós-graduação em Direitos Transportes para cá, para Minas Gerais. Então, só para lembrar, né, nós temos a maior malha rodoviária do país, né? Nós temos grandes transportadoras aqui no estado de Minas Gerais, grandes empresas de ônibus, então eu acho muito interessante vocês ficarem para essa live, ver a importância dessa área do direito, né? Já que nós não estamos acostumados tanto a falar dela, né? Eu acho que vocês vão gostar demais. Essa live é com a doutora Luciana. Ela trabalha, né, com o direito dos transportes, ela dá aula no Maritime Law, ela é coordenadora da Maritime Law, né, uma pessoa de grande importância, né, no direito marítimo e direitos transportes no geral, tá? Então, eu aguardo vocês todos aqui e fique até o final que vocês terão grandes informações a respeito da pós de Direitos dos Transportes. Vamos aguardar a doutora Luciana entrar. Ela falou comigo que já está pronta. Eu quero agradecer a presença da Cíntia, da Aline, Delta Cruz, né, do Felipe, Giancarlo, a Jane, quem mais? O Arley, o Marcos. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Né? E a doutora Luciana já assinou aqui. Vamos pedir que ela, por favor, faça autorização, né, para entrar na live. Estou te adicionando, viu? Se der certo, estou aguardando. Vamos lá. Oi, doutora. Isso. Melhorou, né? Melhorou. Boa tarde. Maravilha, tudo bem, doutora? Tudo bem com você? Tudo bem também, tudo ótimo. Cada vez vai melhorar, se Deus quiser, né? Ah, se Deus quiser, né? Nós vamos passar dessa situação para uma melhor, não é possível. Ninguém Eu acredito mais. que tenhamos melhorado em alguma coisa nesses 3 meses, pelo menos, né? Verdade. A nossa idade, acho que ela não vai ser a mesma. Pelo menos eu acredito nisso. Eu também acho que não. Eu acho que vai ter grandes mudanças mesmo. E eu espero que permaneça de verdade. Espero que não seja só nesse período que realmente a gente possa evoluir aí em muitos setores. A tecnologia, né? Se antes era mais difícil, olha como agora são as coisas. Estamos aqui conversando, eu em Santos, você em Belo Horizonte. Olha que maravilha. É verdade, muito bom mesmo. Mas muito obrigado, que honra, viu? Fico muito feliz, né, de você estar aqui participando dessa live, falando para a gente, né, do direito dos transportes. Eu já estava falando aqui para os alunos presentes, né, que a doutora Luciana ela é professora, né, de direitos dos transportes, direito marítimo, trabalha com direito marítimo também. Ela é coordenadora da pós-graduação do Maritime Law. Né, a Maritime Law é a coordenadora geral e presidente, a doutora Eliane Otaviano. Ela também está trazendo aqui para Minas Gerais, né, essa pós-graduação que já faz sucesso em Santos, né, no estado de São Paulo como um todo, e em outros estados também. Né? Então, seja muito bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. E fique à vontade e obrigada por estar presente. Imagina. Eu até já vi várias pessoas queridas que entraram aqui também. E
são advogados, alguns são advogados e da minha família até. Minha tia Magali, meu primo Aldo são advogados e também estão aqui participando. Que legal! E olha, e aí eu não posso deixar de fazer a ressalva que hoje faz 10 anos que a minha filha nasceu e é aniversário dela. E nossa, gente, parabéns para ela, muita saúde, muitas alegrias, tudo de bom para ela. Nós temos que nos manter assim otimistas e realmente para encarar tudo que está por vir, e eu acredito que vai realmente melhorar. E aí, aproveitando esse gancho dessa questão, antes de mais nada, queria agradecer o convite, professora, pela situação, né? Ainda que nós estejamos tão distantes e todos em casa, com essa necessidade, que a propagação da cultura, da informação não parou. Isso é importante. Eu acho que, inclusive, ao contrário, ela se expandiu, né? E é muito importante nós nos unirmos nesse conceito de expansão de boa informação como uma maneira de melhorar a sociedade como um todo, as relações de trabalho e assim por diante. Eu também tenho a grata felicidade de trabalhar nessa área e também tenho a grata felicidade de ser professora de uma instituição que tem essa preocupação de trazer a informação mais acurada possível, mais próxima da realidade. É lógico que existe uma troca muito grande. Então, eu mesma, quando eu entrei para a academia, a minha busca era da erudição, do verniz, e trocar com as questões práticas que nós vivemos no dia a dia. E essa é a proposta da MLO. Então, eu fico muito feliz de poder representá-la aqui nesse momento e dizer o quão importante é para o setor. O setor marítimo e de transporte em si, ele não tem... sempre houve uma pecha no sentido de que era fechado, de que só alguns grupos tinham acesso, e durante algum período isso foi verdade. Durante alguns anos, lá para trás, isso foi verdade. Mas o mundo ele teve que se reinventar, a globalização veio e poucos profissionais que se interessavam pela área, aqueles que tinham acesso a estudar a área, viram que eles precisavam também abrir um pouco do conhecimento, e aqueles que recebiam conhecimento, ou o setor carecia de mais profissionais da área. Então, quando aconteceu isso do boom realmente do direito marítimo, do transporte marítimo como um todo, da necessidade de nós ter, conforme você aumenta o volume, inevitavelmente você tem maiores problemas, ou seja, nesse momento de adversidade que entra a expertise operacional para que você possa, como um profissional, dar suporte a esse setor que é tão sui generis, que é tão específico e que, ao mesmo tempo, tem sua vida cotidiana normal, tem muitos assuntos que se afinam ao direito civil também, enfim. O direito, então, marítimo, ele era visto de forma isolada. Então, também, durante muitos, os maritimistas, né, foram trabalhando. Mas o mundo já estamos na 4ª revolução industrial, né? E nessa revolução industrial, as próprias empresas de navegação, elas viram a necessidade, por conta do mercado, de expandir o seu cardápio de serviços para os seus consumidores. Eu vou dizer consumidor no sentido de contratante, né? Daquele que toma, não consumidor, não pode me defender do consumidor, tá? Mas o seu cliente, aquele tomador desse serviço. Porque com a evolução dos meios de comunicação, ficou muito mais fácil que você contratasse uma única pessoa para que ela fosse responsável, o único transportador, para que ele fosse responsável pelo deslocamento em um ponto A e um ponto B. Direto, sem a necessidade de fragmentar. Porque antigamente você tinha isso muito segregado, que era o que nós chamávamos de intermodalidade. Veio, então, a necessidade do mercado. O mercado pedia isso dos transportadores, de que não houvesse mais essa segregação, de que houvesse um único prestador, essa possibilidade de você cobrir desde a planta do vendedor até a planta do comprador. E foi aí que esse desenho de direito de transporte começou a nascer. Da necessidade de você ter uma visão ampla de toda a cadeia logística, como ela funciona. E veio meio um conceito mais forte hoje em dia, que é o multimodalismo, né? Então, o multimodal, ele corre em paralelo ao intermodal,
Então, para que você tenha o intermodal, basta que você tenha mais de um modal interligado. O multimodal, ele também vai ser relacionado a mais de um modal, mas todos eles vinculados a um contrato de transporte principal. E é esse que é fechado entre o transportador principal e o seu cliente, o tomador desse serviço. Com isso, os profissionais da área, que antes eram mais dedicados, exclusivamente dedicados às questões puramente maritimistas, nós precisávamos abrir o nosso horizonte para os outros modais diante dessa interconexão, que agora era sempre embaixo de um único guarda-chuva, dentro de um único contrato de transporte. E a partir daí nós começamos a levantar. Eu mesma eu já tenho expertise para trabalhar entre marítimo e barcaça, marítimo e trem, né, a parte ferroviária, que com esses projetos do Ministério da Infraestrutura tendem a se propagar, a se desenvolver. Eu realmente espero de coração que isso vire uma realidade. O Brasil, no tamanho que ele precisa ser um país com facilidade de modalidade de locomoção, seja de carga, sejam as pessoas. Então, existe essa necessidade de movimento para que o país ele possa crescer ainda mais, principalmente nesse momento que essa indústria está enfraquecida. E eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é o meu sonho, né? Um dia nós vamos parar de vender banana para o mundo e para a bananada do mundo. Um dia nós vamos vender bananada para o mundo inteiro. E isso só vai começar quando nós tivermos isso funcionando, essa engrenagem muito bem, entre produção e transporte, porque você precisa escoar essa carga. E você também precisa receber insumos. Então, isso tem que ser muito sincronizado. Então, essa é a proposta do direito dos transportes, é aliar todas as noções sobre todos os modais existentes e todas as relações jurídicas e responsabilidades existentes a partir dessas relações. Né? E que, como eu disse, a partir do momento que nós temos um único contrato de transporte, e que pode ser subdividido depois para outros subtransportadores, é muito importante que essas grandes empresas, e isso já é uma realidade, ou seja, eu não trabalho mais para uma empresa de trabalho para uma empresa de transporte. E fico muito feliz de que a tendência seja essa, porque a abertura de novas informações, de novos conhecimentos da área. Ótimo. E como que você vê isso depois dessa pandemia? Você acha que esses contratos vão sofrer com essa pandemia? Vai haver muita rescisão contratual? Isso, professora, eu acredito que vai depender também muito da gerência das empresas, né? Cada uma tem a sua particularidade, algumas mais voltadas para as questões humanas. Eu também tenho a felicidade de trabalhar com uma empresa que desde o começo se preocupou muito, porque do setor de transporte, mesmo das agências marítimas, nós somos considerados como serviço essencial. Então, mesmo com todas as normas que vieram, nós, pela regra, não deveríamos trabalhar em loco. Não haveria necessidade do home office. E a empresa ela se preocupa em proteger os seus empregados e chegamos a ter 90% de todo o staff trabalhando de forma remota. Né? Olha que bom. Agora, também nessa possibilidade. As empresas, obviamente, elas sofreram alguns impactos. Na questão da exportação, nós estamos aquecidos. Diferente do que muitos podem pensar, pelo menos até então, os números para exportação, eles têm crescido bastante, têm se mantido bem aquecidos. Nós temos alguns impactos na importação, seja por comprados, seja porque o próprio fornecedor no estrangeiro sofreu impactos e não conseguiu atender os pedidos. Mas o Brasil, como essa potência de produção, nós somos, né? A única coisa é que nós vendemos a banana para comprar a bananada, né? Mas, enfim, mas de toda forma, nós vendemos os nossos insumos aqui, nossa matéria-prima, e ela está toda bom, né, por um lado, e vai ser muito mais importante depois a política pública que vai ser adotada, fomentar o mercado para que a indústria possa realmente se reerguer e que nós possamos voltar a injetar dinheiro no mercado. Então, é tudo muito complexo, mas
vejo assim um cenário tão terrível. Eu quero crer que existe esperança de melhora. Obviamente, algumas empresas menores, com porte menor, principalmente por essa questão de aquisição de crédito no mercado, têm sofrido muito, ficar 3, 4 meses quase sem entrada de dinheiro ou com a desaceleração do seu capital de giro. Essas empresas me preocupam e essas empresas precisam ter apoio do Estado nessa hora para que elas possam sim se manter aquecidas, até porque boa parte da nossa terra, nossa população economicamente ativa, ela é absorvida pela pequena empresa. Né? As grandes empresas também, mas são as pequenas empresas que movimentam, que prestam serviços bastante. Então, eu acredito que, a depender da política pública que será adotada, nós teremos uma maior adesão ou uma manutenção de emprego e, tomara a Deus, que as pessoas que foram para o mercado agora sejam reabsorvidas. Até porque existe um interesse de ambas, né, tanto da empresa grande quanto da empresa de pequeno porte, de manter esse contrato. Sim. Afinal de contas, né, se ela mantém o contrato, preserva as obrigações que estão nesse contrato, a tendência é que cada vez mais outros contratos apareçam. Então, se você não consegue, né, cumprir aquelas cláusulas contratuais, mesmo com a pandemia, é complicado. Agora, igual você falou, numa empresa pequena, é necessário o apoio do governo nessa hora, né? É necessário o apoio do Estado. Uma empresa grande não é necessário isso, né? Ela não precisa, a princípio. Ou pelo menos ela precisa de suporte regulatório, né? No sentido de normas que possam dar uma maior flexibilidade nesse momento. Ou seja, muitas empresas foram surpreendidas com a questão do home office e mesmo que não tivessem implementado um sistema flexível dentro das empresas, isso foi uma necessidade que foi a operação. Então, tanto empresas quanto médias e pequenas, elas precisam entender que, nesse momento da pandemia, o mais importante é manter a operação ativa e fortalecer muito mais a atenção. Eu, particularmente, acho que a gente trabalhou mais em home office, né? A produção, o volume de produção foi muito maior, nós trabalhando no sistema remoto, do que no escritório. Então, a nossa produção, ela se otimizou, pelo menos, ela ficou muito maior. E daí a necessidade de manter um logístico, uma inteligência logística muito forte para que nós, né, não tenhamos pontas soltas e assim mantermos todo esse circuito logístico ativo e mandando. Tanto que, felizmente, a nossa exportação está bem aquecida no mercado. Espero que ela fique assim durante um tempo e para sempre. E doutora, a gente está cheio de acadêmico aqui, né? Inclusive eu quero agradecer a presença de todos, né? Muitos alunos de direito, alguns que já formaram recentemente. E como professora, né, eu gostaria que você respondesse com relação à advocacia em si, né? Como que é a advocacia no direito dos transportes? É necessário ter um entendimento multimodal ou é necessário especializar só uma área? Por exemplo, no direito rodoviário, né, no transporte rodoviário, ou no transporte aéreo, ou só no transporte marítimo. Dá para abordar todos eles, né, e ter um bom conhecimento e a advocacia é próspera nessa área? Bom, primeiro a gente precisa entender que a advocacia ela tem hoje um perfil diferente de uma década para cá, por exemplo. Falo isso, a minha filha tem 10 anos, né? Em uma década eu percebi, eu acredito que a professora também, a mudança do que nós tínhamos. Então, a própria advocacia, nós temos uma modificação, inclusive sobre a forma que nós prestamos nosso trabalho, a forma que isso é remunerado. Então, nunca foi tão importante trabalharmos com prevenção. A advocacia consultiva, ela sempre foi interessante, mas mais do que nunca hoje, até por conta das empresas necessitarem diminuir seus custos cada vez mais, diminuir custos, a advocacia preventiva, consultiva, ela permite que o prejuízo ele seja mitigado e a partir muitas vezes até evitado. Então, tudo aquilo que você não perde, você ganha. Então, esse conceito, eu acredito que, bom, vou falar por experiência própria.
Nesse ramo, eu estou também há uma década. Trabalho, eu tenho 20 anos, vai fazer 20, já completei os 20 anos de militância, e metade disso eu me dedico à parte de transporte, o marítimo e os outros modais que começaram a entrar na minha vida. Obviamente, nós temos a questão. É importante você encontrar uma área com a qual você realmente se interesse e você veja, você consiga participar dela. Eu sou uma que eu sou muito sinestésica, então eu aprendo a partir daquilo que eu faço. Eu preciso viver para poder melhor entender como funciona. Trabalhar só no abstrato muitas vezes é complicado para mim. Então, por isso que eu, né? Acho que por isso que eu gesticulo tanto, por isso que eu desenho quando eu vou dar aula, porque preciso realmente passar essa questão de viver sobre alguma operação, que eu realmente possa dizer que eu compreendo bem sobre ela. Bom, dito isso, então você primeiro tem essa questão da afinidade, qual dos ramos ou dos modais você tem uma afinidade maior ou uma possibilidade de imersão maior, né? Então, eu tenho uma possibilidade de imersão maior no marítimo, e tenho a parte de barcaça, o aquaviário, e tenho a parte de modal rodoviário também. Não tanto quanto outros colegas que trabalham comigo têm. Então, dentro da minha empresa, pessoas que têm muito mais imersão nessa área do rodoviário, por exemplo, do que eu. O que eu penso que é importante? Que nós tenhamos uma noção dessa interconectividade. Pelo menos as noções básicas entre esses modais, o profissional que pretende trabalhar na área de transportes, no modo geral, ele precisa ter essa noção. Se ele não tiver essa noção, ou só pensar estritamente naquele modal que você elegeu para trabalhar, eu acredito que você pode ser um bom profissional, mas você poderia ser melhor se você pudesse fazer pelo menos as interligações mínimas entre esses modais. E por que eu digo isso? Vou dar um exemplo prático aqui no Brasil, por exemplo. Depender do modal, você tem limitação de responsabilidade, por exemplo, para alguns e outros não. Então, o direito marítimo, e aí eu também não sei por quê, essa é a pergunta de $1 milhão. Por que até hoje nós não analisamos as convenções internacionais de direito marítimo para falar sobre limitação de responsabilidade e outras especificações que são regras no mundo inteiro e que aqui ainda estão pendentes disso. No entanto, por exemplo, para o modal aeroviário, você tem limitação de responsabilidade. E não é que eu trabalho para um transportador, eu poderia trabalhar para um produtor de carga também. Mas a questão de noção de limite de responsabilidade, ela te permite previsibilidade. Ela te permite segurança jurídica, onde você pode, de alguma forma, trabalhar melhor nos seus projetos e investimentos futuros. Então, essa é a ideia de que, quando falamos que a necessidade de termos uma uniformização de alguns conceitos, é tão importante. Porém, como nós temos essa heterogeneia, né, existem diferenças entre as particularidades dos modais. Se você pensar que a mesma regra de um se aplica ao outro, talvez você tenha uma empresa. Então, a ideia é levantar, pelo menos, né, as informações entre todos os modais com os quais você vai trabalhar, para que você possa, de alguma forma, prestar o melhor suporte, seja ele preventivo, seja ele depois do problema instalado e a forma que você vai resolvê-lo. Particularmente, eu acredito que o bom profissional dessa área é o profissional que domina a operação. Nós precisamos entender a operação, como acontece, para quem, sabendo de toda a cadeia, de toda a engrenagem, de que forma ela funciona, você realmente possa colaborar para a solução. Volto a dizer, trabalhar simplesmente no abstrato é muito difícil. Por isso que, se você também estudar de uma forma só abstrata, sem um caso concreto para analisar, sem algum fator típico que possa ser estudado e raciocinado, eu acredito que fique mais difícil para todos, entendeu? Mas é isso. Eu acredito que fica para todos. É possível eleger individualmente o transporte, porém é recomendável que tenham as noções básicas, pelo menos, que eles vai interconectar. Uhum.
E com todas essas áreas, é necessário, por exemplo, uma dúvida que ele sempre me pergunta. Uhum. Eu tenho, professora, que saber uma língua estrangeira, eu tenho que dominar uma língua estrangeira? Então, vamos lá também. Quando você fala em comércio exterior, se eu disser que não, é mentira, eu daria uma recomendação, para mim, fora de propósito. Quem quer trabalhar com comércio exterior, seja ele como qualquer ator do comércio exterior, você precisa ter, no mínimo, o inglês. Porque o inglês, ele é a língua usada internacionalmente. Se nós não falarmos inglês, tem vezes que eu e a minha equipe, nós falamos e escrevemos mais em inglês do que em português. Por conta dessa necessidade de trocarmos informações com outros países o tempo todo. Então, assim, é muito difícil que o profissional que eleja o comércio exterior para trabalhar e não domine essa língua, realmente fique numa segunda ou terceira chamada, por exemplo. E hoje, o inglês, ele é uma língua básica, né? Talvez você tenha uma terceira língua, pode ser realmente um diferencial que vai ser considerado. Mas o inglês eu recomendo que tenha. Agora, falar de direito de transporte não precisa ser necessariamente entre pontos nacionais e internacionais. De repente, você pode falar de multimodalidade dentro do nosso país. O nosso país tem uma dimensão de oportunidades, né? Então, se a pessoa encontrar dificuldades nessa língua, ela pode, então, se voltar a fazer a parte de transporte para dentro do país, onde nós temos já uma carência muito grande também, e existem, sim, esses outros modais, o trem, a barcaça e a cabotagem, que é o transporte de carga brasileira. Que nós temos aí várias discussões sobre qual seria a real definição e conceito de cabotagem. Pelos estudos que nós fazemos hoje em dia, eu tenho no meu sentir que o mais apropriado seja cabotagem envolvendo carga brasileira, né? Então, o transporte de carga brasileira entre portos brasileiros, né? E aí eu tiraria o feeder, que é aquela carga de transbordo, né? Que vem, faz o transshipment em algum porto brasileiro, eu tiraria desse jeito, até por conta de alguns estudos, e a própria receita, e a própria. Eu já ouvi em algumas conversas, inclusive Plantac, sobre a ideia da lei quando definiu a tributagem. Mas acabou também é um modal nacional. Então, ele também deve ser considerado. Então, você pode trabalhar com navegação, mas com navegação dentro do Brasil. Agora, se você optar pelo trabalho do comércio exterior e tiver alguma, ou o seu cliente for um produtor cuja expectativa seja de exportação, aí eu acredito que o inglês, no mínimo, seja uma língua a ser dominada, sim. Ótimo. E a mediação, a arbitragem nessa área de direitos de transporte, você já fez ou ainda é precária, como na marítima? Como que está? A arbitragem, ela tem um potencial muito grande, né? Ou seja, quando você começa a ler sobre arbitragem, você percebe quais as múltiplas facilidades ou múltiplos benefícios que a arbitragem pode trazer, né? O que eu vejo é que ainda existe mais de uns 3, 4 anos para cá, eu já vejo mais aquecido do que nos anos anteriores, que isso era realmente era muito abstrato. Os contratos, vez ou outra, nós já percebemos, já vimos que existem uma das partes falando em arbitragem, que também é interessante, mas eu entendo que realmente ainda existe espaço para melhoria, né? Obviamente, nós temos um espaço aí de exploração ainda grande, de aprimoramento, principalmente em reduzir o tempo da arbitragem, ou seja, a arbitragem, se o tempo dessa relação arbitral demorar o mesmo tempo perto de uma ação judicial, então eu penso que ela tem um pouco o seu sentido, né? Agora, se você puder marcar com bons árbitros, com bons representantes, com pessoas que dominam a área, dominam a operação e são capazes de realmente dar uma decisão baseada em fatores técnicos, inclusive judicializada por conta de vítima, eu acredito que só teríamos a ganhar com a arbitragem no Brasil. Porque ela também é uma forma de advocacia mitigadora, né?
Uhum. E até a mediação, né? Agora, já que teve a Convenção de Singapura, né? Aceitando a Sim, mediação para comércio internacional. Então, é. talvez a mediação tenha um crescimento, né? E favoreça os contratos de direitos de transporte. Sim, algumas autoridades já falam também sobre mediação, já se tentam se propor, isso está vindo em doses assim mais sutis, mas eu já percebo que antes não se falava, agora as próprias autoridades já consideram essa possibilidade, que é muito bom, né? Vamos ver agora como vai ficar a questão da agenda regulatória, as agências reguladoras já apresentaram suas agendas e vão debater sobre vários assuntos. Algumas já vão tratar, inclusive, sobre mediação. Ai, ótimo. E isso se vê muito mais com contratos com pessoas estrangeiras do que no Brasil propriamente dito, né, Luciano? Porque eu acredito que seja cultural. É algo que é inserido na cultura dos povos que realmente são adeptos. Ou seja, é dar o poder. Eu acredito que o nosso país ele ainda é um país jovem. Se nós pararmos para Uhum. pensar em relação do que nós somos realmente um país democrático, do tempo que, né, nós existimos, inclusive, em descobrimento, nós ainda tivemos em relação a outros países da Europa, por exemplo, que já estão num estágio de autoconhecimento muito mais aprofundado que o nosso. Então, o que eu imagino? Nós ainda temos alguns resquícios, bem ou mal, nós ainda temos alguns resquícios de que o Estado tem que ser provedor de tudo, inclusive da decisão e da palavra final. Então, isso não é muito compatível com o Estado democrático de direito, porque se a partir do momento que você divide a responsabilidade entre a população, cada indivíduo é responsável, detentor e também faz jus a direitos, mas ele também tem seus encargos, nós devemos assumir os nossos encargos de podermos negociar, de termos autonomia para decidir o melhor resultado para a nossa vida. Então, isso está intimamente ligado com a cultura do povo. Eu acredito que, conforme as pessoas entendam que para que nós tenhamos democracia, o Estado não tem que ser o provedor de tudo, e cada um é responsável, sim, pela produção, por fazer sua parte. Todos nós temos direitos, mas também nós temos muitos deveres. Não entendam deveres só como o pagamento de impostos. Nós temos também no sentido de lisura, no sentido de fazermos o nosso papel, de sermos responsáveis, de devolver o troco do pão que vier errado, de não furar fila, de não querer pôr o cartão com horário mais estendido, de não pedir auxílio de R$ 600, pessoas que não têm direito a isso. Eu acredito que essa é o mote. O dia que nós melhorarmos como civilização, que como brasileiros, falando que tudo de que nós fizemos vai voltar para nós na forma de um país forte, eu acredito que seja um passo essa autonomia ela consiga crescer. A Kênia até comentou que eu acredito que é importantíssima a postura do advogado na advocacia consultiva e preventiva, para auxiliar de forma eficaz e diferenciar seus clientes, sendo muito mais fácil a fidelização. Com Muito. certeza, né? É mais fácil, geralmente é mais barato, porque muitas vezes você já tem um problema instalado, os seus honorários serão precificados com base no efetivo do juízo, ou naquilo que você É. pode ganhar ou deixar de ganhar. Quando você tem uma consultoria, você tem um contrato a longo prazo, ou até que seja um contrato para uma análise individual, ela tende a ser mais econômica, porque você vai ter um momento de aproximação, vai ter um momento de imersão no assunto, e vai poder dar vários caminhos, que na verdade essa é a nossa função, né? O advogado ele não é obrigado a dar a última palavra. Eu, pelo menos, não trabalho dessa forma. O que eu trabalho é oferecer a análise de vários caminhos, várias possibilidades e quais destinos. Quem vai decidir o melhor caminho é o meu cliente. Pode ser meu cliente interno, pode ser meu presidente, pode ser meu gestor, pode ser qualquer um, né, com poder para isso. Mas o mais importante que é a figura do advogado é para essa análise, sabendo que para cada caminho, analisar todos os pontos positivos e negativos, que ele possa ser assumido, mas desde que conhecido. Porque os problemas são os riscos ocultos, que a pessoa deixou de alertar, ou que não foram considerados no momento da decisão. E é isso que faz, essa é a diferença de um bom profissional ou um profissional que ainda não começa o seu processo de melhoria.
é de poder ampliar e saber exatamente qual é a exposição real e, a partir daí, poder vir de suporte técnico para o seu cliente. E, como você falou, quando você faz esse bom trabalho, você vai ter uma mitigação de prejuízo, muitas vezes até evitar o próprio prejuízo e vai criar uma fidelização, porque você, fazendo um bom trabalho, você é chamado na próxima vez. Com certeza. E não deixa de ser um meio de solução de conflito, né? Lógico. Se o conflito existe para ele ali, aparentemente, você resolve aquele problema para ele, ele sai satisfeito, ele já sabe de uma possível resposta e ele próprio já vai e resolve aquele problema, né? Mesmo com a outra parte. E mesmo com a outra parte, é possível que você faça um alinhamento com o seu cliente, seja o porta-voz dele, na mediação do problema junto ao outro cliente, que às vezes vão chegar à conclusão que não era um problema. Muitas vezes era um impasse, pontos de vista distorcidos e eleger um caminho comum para a solução. Então, assim, eu só vejo vantagens nisso. E entendo que, lógico que nós também, existe a questão do litígio, às vezes o litígio ele é inevitável, porque depois de várias situações, ou por não terem observado o momento preventivo, né, só depois foi visto a necessidade da judicialização. Então, assim, a judicialização, ela tem o seu papel como remédio, mas eu entendo que ela deveria realmente ser a última das hipóteses a serem adotadas. Eu acredito que nós teríamos que fazer toda uma análise prévia, toda uma negociação, todo um momento extrajudicial para resolver os nossos conflitos. Ótimo. E uma última pergunta, Luciana. Eu sei lá comemorar o aniversário da sua pequena. É mais tarde só. Já falei com a minha família, vou depois chamar o pessoal, porque tem que ser remoto, né? Cada um na sua casa, a gente vai fazer online. Verdade, verdade. Entre uma pós-graduação em Direitos dos Transportes e um LLM, o que você sugere para quem quer trabalhar realmente com Direitos dos Transportes? Bom, eu vou falar pela própria MLO. A MLO ela já oferece uma flexibilização muito boa no sentido do curso que você quer fazer. Então, todos os cursos da MLO, eles são reconhecidos pelo MEC e você tem uma facilidade que é são os módulos que são feitos tanto pela parte da questão, você pode fazer por EAD e presencial, né? E a pandemia, ela trouxe uma outra situação, foi o repensar de que poderia ser 100% online, inclusive, oferecer esse formato para as pessoas. Eu acredito que é muito mais a questão, os dois atendem às necessidades do profissional, o que você só precisa analisar realmente qual é o seu estilo de vida, de que forma você consegue adaptar melhor ao modo que você os módulos, eles são muito fáceis, ou seja, quando você tem módulos presenciais, você vem no fim de semana, por isso a ideia da MLO de expandir os polos, porque uma vez que você expande os polos, você fica mais fácil fazer o deslocamento, então por isso eu respondo pelo polo do estado de São Paulo, a professora responde pelo polo de Minas Gerais, para oportunizar o aluno que está nessa região, ao invés de vir a São Paulo, que ele vá a Belo Horizonte e seja mais fácil fazer as aulas em que tem acesso. Então, assim, o que eu posso orientar, assim, tanto após, no Direito dos Transportes, como o outro formato, eles vão atender integralmente as necessidades. Basta só que a pessoa faça essa autoanálise de qual é o que se encaixa. Então, em ambos os casos, nós teremos conteúdo suficiente, né? Sim. A diferença é que um é especialista e o outro, né, é um LLM, né? Que tem uma parte mais técnica, mais prática, mas em ambos os casos a gente tem o conteúdo suficiente para começar a trabalhar no direito dos transportes, né? Sim, e até por último, assim... pode falar. Não, até porque já é um perfil da ENO que todos os cursos eles tenham uma veia prática muito forte. Então, já existe isso enraizado na própria constituição da instituição. Então, mesmo com a pós-graduação, você vai ter momentos de operação efetiva, de tentar na prática aprender. E todos os professores, ou pelo menos boa parte,
são professores da área, que já militam na área e justamente para oferecer essa percepção prática, né? E por último, o que que você aconselharia para aquele né, profissional do direito que quer entrar agora, né, no direito dos transportes? E aí? Bom, o primeiro o direito dos transportes, ele está em franca expansão, porque hoje o mercado entendeu sua necessidade de se tornar uma única célula transportadora e não mais segregada. Então, isso ainda tende a crescer muito. O multimodal, ele tem muita possibilidade de crescer e se expandir, ou seja, cada dia mais terá essa unicidade contratual, né? E existe lastro para os novos profissionais entrarem. Obviamente que, como várias outras áreas, essa não é uma área para amadores, as pessoas precisam entender, porque demandam valores muito expressivos, então não é uma aventura. Não à toa, muitas vezes, nós já tivemos que nos deparar com alguns colegas que consideravam que trabalhar nessa área era de uma forma mais erudita, ou levantar algum trecho de jurisprudência. Isso não é verdade. Se você não dominar o assunto, você tem ainda a possibilidade de criar uma terceira realidade completamente diferente da própria, e aí, ao invés de auxiliar o judiciário ou outros setores judiciários, como funciona verdadeiramente o setor, uma disputa negativa e uma falsa percepção. E aí aparecem surdos. E nós não podemos. Todos os profissionais do direito, isso indistintamente, nós temos por obrigação profissional protegermos as normas e fazer os direitos valer. Mas o direito forma, ele acontece, o direito verdadeiro, e não um direito que se adeque às suas necessidades particulares. Né? Então, é muito importante nós termos essa percepção do papel do advogado. Então, se a pessoa se mira com tudo isso que eu descrevi, ela tem tudo para dar certo nesse setor. A minha preocupação é se, de repente, acreditar que para trabalhar nessa área, ela tem que dizer só o que a pessoa quer ouvir. E esse é o nosso problema atual. As pessoas criando teses mirabolantes simplesmente para se adequar à sua necessidade pessoal ou do seu cliente e, de alguma forma, infelizmente, poder até conseguir convencer, por exemplo. E aí é um processo em cadeia, ou seja, é obrigação nossa. Isso também foi um dos propulsores para que eu entrasse para a academia. Se eu pudesse trazer um pouco da realidade operacional para o mundo acadêmico, na formação de novos profissionais que vão, inclusive, litigar contra, por exemplo, se for necessário. Então, eu não sou contra, nós vamos nos encontrar, mas dentro do bom combate, né? Dentro de premissas reais, partindo das minhas premissas, e não cada um com uma realidade distinta, e que no final nós vamos terceirizar essa decisão para um magistrado e, se eventualmente, por falta também de várias especializadas, né? Nós precisamos também de várias especializadas no país como um todo. Hoje nós temos juízes especializados, mas não temos várias especializadas, que é uma carência. Verdade. Que é algo que a OAB analisa isso, e eu gostaria sempre de pedir para que as OABs, as seccionais, fizessem essas análises e propusessem localmente a criação de varas especializadas. Porque se você tiver magistrados especializados, advogados especializados, é muito mais fácil filtrar o que procede, o que não procede, e evitar, acelerar o processo de solução. Então, muito da nossa... volto a dizer, tudo é baseado em cultura, né? Cultura, no estudo, e de que, por isso que eu falo, tomara que esse tempo aqui, todos nós estamos em casa, nos sirva para melhorarmos as pessoas, virarmos melhores, estudarmos mais, e melhor no mercado, que é isso que precisamos. Verdade, eu falo muito com os meus alunos, né, que quando eu vou para o congresso da EMILO, né, que são poucos, assim, eles perguntam quantas pessoas tem, professor, no congresso? Eu falo, se comparado com o congresso de Direito Civil e Processo Civil, é bem menor, mas todos que estão lá conhecem muito da área.
Então, eles não estão aventurando lá, não. Eles não estão navegando lá, não. Eles sabem, eles estudam, eles entendem muito, são muitos termos técnicos, né, Luciana? E nós não nos negamos a compartilhar o que sabemos com as outras pessoas. Ou seja, volto a dizer, eu prefiro ensinar, né? Eu prefiro compartilhar o pouco conhecimento, porque eu trocaria tudo que eu sei, né? Porque eu tenho. Aquilo que eu sei, eu não tenho problema de compartilhar com os meus colegas, com a minha equipe, porque eu vejo que nós precisamos realmente ter acesso à informação. E outra, eu não nasci sabendo. Eu só sei hoje o que eu sei porque alguém teve a paciência de algum momento me explicar. Então, não deixa de ter retribuir a gratidão, a minha gratidão em relação a todos que me ensinaram, principalmente na área operacional, com quem tem relação até hoje, com quem eu trabalho no cotidiano. São as áreas que mais tem que ensinar, vou poder compartilhar com os meus colegas para que façam o mesmo, como a nossa Jean também, né? Se não fosse com ela começando a compartilhar, onde nós estaríamos? Então, verdade. Corrente do bem. Verdade. Então, Luciana, eu tenho tanto te agradecer, muito obrigada. Você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Né? Já fui sua aluna nesse curso de extensão, né, da MLO. Nossa, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco, viu? É um prazer. E festeja bastante. Dá um beijo na gatinha por mim. Eu queria também estender o convite. Eu queria estender o convite para que fizessem a inscrição no canal seu do YouTube, né? Obrigada. Direito entre Amigas, Da MLO, que está também lá para dividir. Eu já estou inscrita, já recebo as informações, já fico feliz. E tem uma forma, lógico que eu vou falar, mas o nosso setor, esse setor de transportes, ele ainda tem uma parcela menor do que eu gostaria de mulheres. Então, é muito importante que as mulheres também façam essa análise e permeiem esse setor, porque nós temos muito a oferecer para o segmento. E aí, agora puxando a sardinha para o nosso lado, né? Nós mulheres também gostamos de estar, nós somos mais atentas aos detalhes. Então, é um convite que as mulheres participem mais para oferecer mais ao mercado e que não tenham medo. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Olha, e eu falo, consegui meu emprego no jornal. Na empresa. Não duvidem que é possível. Eu mudei realmente, eu fechei meu escritório quando eu tive a minha filha, eu tinha que dar uma pausa momentânea e fiquei decidindo o que eu ia fazer, se eu ia voltar para o escritório ou se eu ia para uma empresa. E foi quando eu vi um anúncio de jornal pedindo uma advogada com a especialização que eu tinha, e foi quando eu tentei e passei. E estou aqui, depois de 10 anos, estou aqui para poder convidar todos que acreditem que é possível sim, não é só indicação para ajudar, mas é possível que você entre pela porta da frente, sim. Nossa, muito obrigada pelo conselho, também serviu para mim. Nós temos que... Para nós todas, né? Que a gente sempre pode crescer, né, Luciana? Todas nós, eu acho que fascina, né? Eu acho que o dia que nós pensássemos ou que pararíamos de melhorar, nos aprimorarmos, crescermos intelectualmente, eu acredito que não tem o que fazer aqui. Então, nós estamos sempre... A ideia é de melhora, né? E todo dia é uma oportunidade para que nós sejamos melhores em todos os sentidos. Verdade, eu quero agradecer a presença de todos. A doutora Tânia Salvador entrou também. Obrigada, doutora. Prazer tê-la aqui. E obrigada de novo, Luciana. Imagina, um beijo para você. E depois eu vou lá no canal das amigas e no da Emiló também. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Luciana. Obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau. Até mais.